A sessão da última terça-feira, 10 de maio, contou com a deliberação de 19 requerimentos. Durante pequeno expediente, o vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre cobranças que tem feito para a melhoria do sistema de saúde aqui na cidade. Eu tive uma reunião com o secretário Derman, fazendo algumas cobranças, principalmente após algumas visitas que eu fiz em algumas UBS da cidade. Eu tive na USF, lá do Piratininga, conversando lá com usuários, também com o pessoal trabalhador de saúde, para saber quais são as necessidades. Uma grande necessidade deles, lá na USF Piratininga, a ampliação daquela unidade. Também ali falta um agente comunitário de saúde e também na região ali do Piratininga, um grande problema também é a internet. Depois estive na UBS Dinamarca, lá também é o USF, lá tem 2 equipes, mas o grande problema lá não é a falta de médico, e sim acelerar as reformas que estão em andamento na USF Dinamarca, e também a população está cobrando, mesmo sendo o USF, estão cobrando um médico ginecologista para aquela região. O médico ginecologista só faz parte quando é uma unidade básica de saúde. Mas mesmo sendo o USF e estando a equipe completa, eu estou cobrando o secretário da necessidade, que ali tem muitas mães naquela região, eu estou cobrando um médico ali para aquela região, um GO. Também eu estive na USF Normândia, ali tem 5 equipes da família. Ali os médicos também estão completos. Ali está faltando um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro e também alguns agentes comunitários de saúde. A parte médica, até quando eu fiz a visita, estava completa a USF do Normândia. Depois eu tive no Jandaia. A grande necessidade do Jandaia é acelerar as reformas e ampliação daquela unidade de saúde também que precisa. O Alvorada hoje tem junto a UBS juntamente com a Policlínica Alvorada. A UBS, ali está faltando um clínico, tá? Está faltando um médico, um clínico, falta também um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira e também um pessoal para o almoxarifado. Então eu tive conversando a grande necessidade. Ali, infelizmente, naquela unidade falta ali um clínico. E também eu tive conversando com eles a preocupação da falta de prático de farmácias que tem acontecido em algumas unidades de saúde, e eu cobrei o secretário para que tome providência contra esses práticos de farmácia, para que uma farmácia não fique fechada, porque só o prático de farmácia que pode entregar os medicamentos. Não pode ser feito um prático de farmácia quando falta, não pode passar essa responsabilidade para um agente comunitário de saúde, para um recepcionista, não pode passar para ninguém. Tem que ser um prático de farmácia ou o próprio farmacêutico. Quanto à Policlínica Alvorada, ali sim faltam alguns médicos para os plantões. Tanto os plantões, falta ali enfermeiros na parte diurna e noturna. Falta também atendente SUS para poder ajudar ali na Policlínica Alvorada. E quando eu cobrei o secretário, porque ali, como ali é 24 horas, existe a falta de muitos médicos para compor os plantões. Falta médico ali para compor 16 plantões, para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu pedi a providência do secretário de saúde quanto a esses médicos para compor os plantões para o pessoal ali da região da Alvorada. Tive também no Dona Luísa. O Dona Luísa também tem junto tanto a UBS quanto também a Policlínica. A UBS ali, do Dona Luísa, ali falta um pediatra, 2 clínicos, ampliação daquela área e também atendente SUS. E também a grande dificuldade ali com a internet. Já cobrei o secretário, porque o problema da internet é geral em toda a cidade. Então eu tenho cobrado o secretário para que ele faça ampliação em toda a cidade de Guarulhos, uma internet mais potente para que possa marcar as consultas. Imagine o usuário marcar uma consulta e a internet impedir com que isso aconteça. A sessão teve a participação de um orador inscrito na Tribuna Livre. É inadmissível
que uma cidade como Guarulhos, que possui cerca de 1,5 milhão de habitantes, ser em termos econômicos a segunda maior cidade do estado, possuir um aeroporto internacional gigantesco e outras características de uma cidade importante, grande e famosa, não tenha uma rodoviária que funcione e atenda aos interesses do povo guarulhense e de outras pessoas do nosso estado e do Brasil. Só para exemplificar, tenho familiares na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, e quando recebemos em casa ou quando chegam de viagem ou vamos visitá-los, precisamos nos deslocar até a rodoviária do Tietê para embarcar ou desembarcar, porque a nossa rodoviária, entre aspas, não dispõe de ônibus para essa cidade e também para muitas outras, como é o caso de Ribeirão Preto, onde minha filha Tamires se desloca de vez em quando para ver seu namorado. Quero destacar que muitas vezes tive de desembarcar ou pegar algum parente na beira da rodovia Presidente Dutra, em dias de chuva, correndo risco de vida, passando por humilhação do motorista que alegava estar fazendo um favor, por ser contra as regras da empresa. Como diz o Boris Gazoy, isto é uma vergonha. O que observamos e nos deixa curioso e indignado é que muitas outras cidades, muito menores do que Guarulhos, como por exemplo São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, etc., possuem rodoviárias com ônibus que se deslocam para várias cidades de São Paulo e até para outros estados do Brasil. E por que Guarulhos não? Já ouvi alguém dizer que os ônibus não param em nossa rodoviária devido ao acesso ser inadequado. Isto não pode ser justificativa desta inoperância, porque já tive a oportunidade de fazer o trajeto para estas outras cidades que mencionei anteriormente e verifiquei que o acesso é muito mais complicado. A nossa possui um dos melhores e mais rápidos acessos. Mesmo se fosse isso, acesso difícil, o cidadão não tem nada a ver com isso e não deve sofrer as consequências, se for que se construa um melhor acesso. Quero ainda destacar o prejuízo financeiro que esta inoperância da rodoviária está causando para os comerciantes, como os taxistas, e até para aqueles que poderiam estar trabalhando no seu funcionamento. Venho hoje, em nome de tantos guarulhenses que vivem este transtorno diariamente, solicitar a esta casa, aos nobres vereadores, que encontrem mecanismo para cobrar do executivo desta cidade soluções para trazer aos cidadãos guarulhenses mais dignidade na hora que precisam fazer uma viagem, seja de lazer ou uma viagem urgente a trabalho ou outra necessidade qualquer. O que queremos é uma rodoviária que funcione 100%, com um transporte de qualidade, que traga dignidade para o nosso cidadão, pois ao final de contas pagamos nossos impostos e cumprimos nossa obrigação eleitoral de votar nos senhores, para que propiciem à população uma vida mais tranquila e sossegada, pois este é o papel das autoridades, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, como está previsto nas Escrituras Sagradas. Não dá mais para conviver com esta inoperância e indiferença do poder público quanto ao uso da rodoviária e tantos outros, que com certeza custou caro para ser construída, cujo dinheiro empregado foi de todos nós, de todo cidadão. Dr. Laércio Sandes, do Democratas, falou sobre um requerimento de informação formulado pelo vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC. O pedido diz respeito à aplicação dos valores arrecadados com a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Nós temos que reconhecer a grandiosidade deste requerimento formulado pelo nosso colega vereador Toninho Magalhães, onde se busca saber os valores arrecadados com a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Porque isso para nós hoje nos parece um caixa preta.
Parece um caixa preta porque a cidade está às escuras. Ontem, o portal Clique postou uma rua na região do Jardim Paraíso, no bairro do Taboão, totalmente às escuras. Totalmente às escuras. E nós não vemos providência nenhuma da administração pública, em que pese esta casa ter aprovado em dezembro de 2014 a arrecadação por conta da manutenção, ampliação e custeio da iluminação pública. Cobrança essa que, se todos não sabem, está sendo cobrado nas contas de energia elétrica desde abril do ano passado. Desde abril, e nós não estamos tendo a contrapartida necessária. Por quê? Porque muitas e muitas vezes está faltando gestão na cidade, porque se prevíamos que o contrato ia vencer em agosto com a Bandeirante, prorrogou até janeiro, e não entrou a nova empresa, por que que não fez um aditivo e prorrogou mais uma vez? Sei muito bem, e estive cobrando da Bandeirante, que ela esteve disposta a isso. No entanto, a administração municipal não se tornou sensível à questão, em total prejuízo aos interesses da população. Não é por menos que nós estamos vendo na cidade os pontos de criminalidade e violência aumentar. E um dos pontos que colabora para isso são as ruas sem iluminação. Isso em que pese a população estar fazendo sua parte, pagando regularmente a contribuição de iluminação pública, só que nós não estamos vendo a contrapartida. Então nós temos que aguardar essa resposta. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que seja disponibilizada uma cópia a este vereador, e nós temos que buscar as providências no âmbito do Ministério Público, se for o caso, porque é um absurdo. Aprovou-se uma arrecadação nessa cidade e não estamos vendo a contrapartida, até porque este recurso, ele é vinculado, tem que ser aplicado única e exclusivamente na iluminação da cidade. Mas quando? Na próxima gestão? Eu acho que não. Então passou da hora. Eu acho que esse requerimento é de grandeza ao interesse da cidade, e eu peço, senhor presidente, que seja disponibilizado uma cópia ao gabinete deste vereador. Geraldo Celestino, do PSDB, também criticou a situação. É vergonhoso o município ainda não ter resolvido essa questão da iluminação pública. Foi criado a taxa de iluminação pública, votado aqui pelo Legislativo. Nós da oposição votamos contrariamente, porque no valor do IPTU já inclui a iluminação pública, mas a lei foi criada, o município está arrecadando esses valores da população de Guarulhos, é descontado na conta de luz, e nós estamos aí 3 meses sem fazer a iluminação, a manutenção na iluminação pública. Nós temos um governo incompetente, final de governo, está parecendo o Palácio do Planalto, fim de governo, onde ninguém se entende com ninguém, secretário não entende com outro secretário. Assim está o município de Guarulhos, e quem paga é a nossa população. E na sessão passada, eu pedi urgência à bancada do PT que trouxesse alguma informação aqui na tribuna da Câmara, porque a população que assiste pela TV Câmara as sessões da Câmara Municipal quer uma resposta. O que está acontecendo com o contrato de iluminação pública? A população, senhores, merece uma resposta, vereador Edmilson. É muito triste. Quem vai na periferia, nós já temos uma iluminação de péssima qualidade na cidade, temos uma iluminação de 1960, nem conseguimos modernizar a iluminação da cidade, e também hoje a prefeitura não está fazendo manutenção. Então votaremos favoravelmente ao requerimento do vereador Toninho Magalhães. E se nós esperarmos a resposta do requerimento do Toninho Magalhães para resolver a questão da iluminação pública, pobre da população de Guarulhos. Depois de cerca de 2h30, a sessão foi encerrada. Na sequência, foi realizada a 11ª sessão extraordinária do ano.
Leitura e deliberação do projeto de lei número 1351 de 2016, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2017 no município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirigem suas terminais para o voto eletrônico. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, nós estamos encaminhando a votação nesse momento da Lei de Diretriz Orçamentária. Isso, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aos vereadores desta Casa de Leis, nós vamos deliberar agora o projeto de Lei de Diretriz Orçamentária, onde nós vamos apontar aí, o governo municipal aponta todos os investimentos para o exercício de 2017. 2017, que nós não sabemos ainda quem será o prefeito. Nós temos que proibir um item que é a questão do remanejamento de verbas, vereador Marcelo Seminalto. Hoje nós damos aí 100% de remanejamento para o prefeito remanejar sem uma autorização do Legislativo. E esta posição da Câmara Municipal vem desde o primeiro mandato lá atrás do prefeito Eloy Pietá. Quando o PT era oposição, eles gritavam 50% para o Pascoal Tomeu remanejar é muito, para o Papoto, e hoje o Partido dos Trabalhadores tem 100%. Está aí a LDO, dia 30 de setembro virá o novo orçamento, e esperamos que a Câmara Municipal não dê um cheque em branco ao próximo prefeito. Após deliberação, a presidência aguarda a indicação das lideranças partidárias para compor a comissão que deverá analisar o assunto. A íntegra da 11ª sessão extraordinária e da 25ª sessão ordinária você confere no nosso site.